Muitas vezes nos perguntamos o que fazer quando passamos por uma crise, mas Deus é infinito em poder e amor. Deus pode transformar uma crise em uma vitória. Ele pode transformar um desafio em um milagre. Não necessariamente devemos buscar milagres. Devemos, na verdade, buscar Deus e um relacionamento. Mas precisamos lembrar que nada acontece por acaso. Todas as coisas, e todas significa todas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Basicamente, Deus permite as coisas por um propósito que não entendemos. E se não o conhecemos, vamos nos estressar, lutar e entrar em pânico. Mas se o conhecemos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas, vamos confiar nele e ter paz. Vou contar uma história que ilustra isso muito bem. Eu estava no exército na Romênia. Todos tinham que ir para o exército naquela época. E como eu era estudante na universidade, não precisei ir para o exército regular, mas sim para um tipo especial de exército, onde os estudantes iam. E era um período mais curto, e assim por diante. Então eu estava no exército, eu era tenente. E eles fixaram os olhos em mim e disseram: "Sabemos quem você é. Você é um adventista." Eu disse sim. "Nós não acreditamos em Deus. Neste país, somos comunistas. Portanto, não vamos permitir que você faça o que quiser." Bem, o capitão veio até mim. Não vou mencionar o nome dele. Ele era um homem muito bravo. Ele tinha cabelo cacheado. Quando falava, estava cuspindo. Ele falava tanto e tinha tanta saliva na boca que estava cuspindo o tempo todo. "Você precisa de um guarda-chuva para se proteger dele." E ele estava bravo e disse: "Nós não acreditamos em Deus. Vou te ensinar uma lição. E se você não obedecer, vou te colocar na prisão e te destruir e terminar com a sua vida." Na minha mente eu disse: "Você não se parece com o exterminador, como Schwarzenegger. Mas, você sabe, eu não disse nada. Eu queria ser educado, mas meu pai me ensinou que eu não deveria temer as pessoas. Se você teme as pessoas, deve ter um Deus muito pequeno. Porque quando você tem um Deus grande, não precisa ter medo. Quando você tem grandes problemas, isso significa que você tem um Deus pequeno. Porque se você tem um Deus grande, não é que você não tenha problemas. Você tem problemas. Mas comparado a Deus, eles parecem muito pequenos, porque se Deus está com você, você não precisa se preocupar. Ele estará com você. Você nunca está sozinho. E se Ele permitir, Ele te apoiará, te dará força e te ajudará. Você coloca seus olhos em Deus. Você não coloca seus olhos nos problemas. E assim, eu não tive medo dele. Eu disse: "Eu vou colocar meus olhos em Deus." Mas é fácil contar a história. Não é tão fácil passar pela história. Quando você enfrenta desafios, é um pouco mais difícil do que apenas falar sobre os desafios. E assim, repetidamente, ele se certificava de que eu seguisse o que o regime comunista, o governo diz, e não o que meu Deus diz. Eles não me permitiram ter uma Bíblia ou ir à igreja. Minha namorada, que depois se tornou minha esposa, me enviava cartas, longas cartas, de 15 páginas ou mais. E embora ela escreva muito bem, ela usou propositalmente uma escrita muito ruim para que eles não pudessem entender. E ela escrevia bobagens sobre culinária, sobre jogos, sobre futebol, sobre ping-pong, sobre tênis, e escrevia lixo, e não escrevia nada, e não escrevia nada, e depois de cerca de 7, 8 páginas, ela colocava um parágrafo da Bíblia e um parágrafo de livros inspirados. E ela fazia isso porque tudo era censurado. O regime comunista lia cada carta para garantir que não houvesse material religioso nela. E eles liam um pouco e diziam lixo e paravam de ler. Quando eu recebia a carta, eu cortava o lixo e mantinha apenas o parágrafo. De manhã, eu pedia a Deus para me acordar cedo, e com uma pequena lanterna debaixo do cobertor, antes que os outros soldados acordassem, eu passava um tempo com Deus, debaixo do cobertor. Você não pode ter um relacionamento com Deus, a menos que passe tempo com Ele. Você não pode confiar nele ou conhecê-lo, a menos que passe tempo com Ele em oração e estudo. Então, eu passaria tempo em oração. E isso me deu força para o dia em que eu enfrentaria provações. Eu tinha a presença de Deus e tinha paz. Um sábado, pela manhã do sábado, o capitão veio até mim, me chamou para fora e me colocou na frente dos outros soldados. E então ele falou comigo. Ele disse: "Vou te dar uma ordem. Você tem que trabalhar hoje." Eu disse: "Não posso trabalhar. É sábado. A Bíblia diz que você não trabalha no sábado." Não há Deus
Não há Bíblia. É lixo. Nenhum Deus pode te ajudar. Ninguém pode te salvar de nossa mão. Ninguém te salvaria do regime comunista, do governo. Ele disse: eu dei a ordem, você me obedece. Se você não me obedecer, vai para a prisão. E se você não me obedecer, entre você e eu são 2, 3, 4 anos de prisão. Mas se você não me obedecer na frente dos outros soldados, você, mina minha autoridade, serão de 7 a 12 anos de prisão, às vezes mais, 13, 14 anos de prisão, e se durante a guerra nós simplesmente vamos te executar. E então ele ordenou que os outros soldados ficassem em posição. Todos se alinharam, eles o saudaram. E depois que ficaram alinhados, ele me ordenou que desse 3 passos à frente. Bang, bang, bang. Eu dei 3 passos. E então ele disse: quero que você cave um buraco no chão. Eu disse: desculpe, não posso fazer isso. É sábado. Ele disse: é uma ordem. Eu disse: por que eu faria isso? Bem, vamos imaginar que há aviões, inimigos voando, e você precisa cavar um buraco para se esconder dos inimigos. Eu olhei para cima. Eu disse: não há aviões inimigos me atacando. Quero que você imagine que há aviões inimigos. Eu disse: bem, então você imagina que eu cavei o buraco. Ele ficou tão bravo. Ele disse: se você não cavar o buraco, você vai para a prisão. Eu disse: bem, faça o que quiser. Eu não vou trabalhar hoje. Não há Deus para te salvar. Eu disse: bem, meu Deus pode me salvar como os 3 jovens, mas mesmo que ele não o faça, eu não vou me comprometer. Eu colocarei Deus em primeiro lugar, acima da minha liberdade, acima da minha vida. Ele ficou tão bravo que eu o desobedeci na frente dos outros soldados. Ele saiu do campo de treinamento. Ele voltou para a guarnição. Ele convocou uma reunião de emergência com todos os oficiais. E então ele propôs a pena máxima, 14 anos. Em uma prisão difícil, em Caracal, esse era o nome da cidade. Ele propôs prisão para mim. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria ir para a prisão por 14 anos. Na prisão, a vida não é boa. O que acontece com você lá? Além disso, eles te batem, além de te torturarem. E ele me disse: na prisão, vamos te quebrar e te ensinar a quebrar o sábado. E se você não fizer, vamos prolongar sua sentença mais e mais anos. Eu fui ao armazém. Eu estava encarregado do armazém. Todos os materiais estavam armazenados. Eu tranquei a porta. E eu comecei a orar. E muito interessante. Primeiro, eu orei por mim mesmo. Senhor, proteja-me. Ajude-me. Eu não quero ir para a prisão. Por favor, ajude-me. Mas veio à minha mente o que meu pai costumava me dizer. Você está se concentrando em si mesmo ou está se concentrando em Deus? Como você ora? Porque quanto mais você se concentra em si mesmo, mais você realmente adora a si mesmo. Mas quando você esquece de si mesmo e se concentra em Deus, você adora a Deus. E somente quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele pode trabalhar em você e através de você. Meu pai disse que todos na Bíblia estavam dispostos a se entregar e sacrificar a si mesmos, colocando Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que se você o colocar em primeiro lugar, Ele cuidará das outras coisas. Essa foi uma oração difícil de fazer. Mas eu me lembrei, e se José não fosse para a prisão, Deus nunca poderia ter trabalhado através dele. Ele foi primeiro-ministro do Egito porque aceitou confiar em Deus e ir para a prisão. E se Daniel dissesse: por favor, eu não quero ir para a Babilônia como escravo, mas porque ele confiou em Deus em circunstâncias difíceis, Deus não apenas trabalhou em seu caráter, mas Deus o usou para trabalhar em favor dos outros. Então eu fiz uma oração difícil. Eu disse: Senhor, eu realmente não quero essa provação na minha vida. Eu não quero ir para a prisão. Mas você diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então eu vou decidir, embora não entenda. Vou decidir confiar em você. Então eu te dou permissão. Eu te dou o meu consentimento. Faça o que você quiser. E se você quer que eu seja livre, deixe-me ser livre. E se você quer que eu vá para a prisão, me dê força para confiar em você e ir para a prisão e ir aonde quer que eu honre você. Se você precisar de mim na prisão, e eu serviria a você na prisão, e as pessoas seriam salvas na prisão, então me deixe ir para a prisão. Faça o que você quiser, que te honre, mas trabalhe de uma maneira que essas pessoas comunistas saibam que existe um Deus e que elas terão uma chance de serem salvas. Enquanto eu orava, depois que desisti de orar por mim mesmo, depois que renunciei à minha liberdade e estava pronto para aceitar a vontade de Deus e disse: o que quer que você queira, eu aceitarei. O que serviria a você, honraria você e ajudaria as pessoas a conhecê-lo.
Depois que me entreguei, depois que estive disposto a me sacrificar instantaneamente, tive paz. Meu problema não foi resolvido, mas eu tive paz. Eu podia sentir a presença de Deus ao meu lado em oração. Nesse momento, alguém bateu na porta do armazém. Pavel, você está aí dentro. Eu abri a porta. Era um sargento, Chuchu. E ele diz: Pavel, você sabe o que aconteceu? Eu disse: não. Ele disse: você conhece o general. E ele disse o nome do general. Eu disse: não, eu não o conheço. Bem, existem 4 exércitos. Todos os exércitos pertencem a um desses 4 ramos. E ele é o general de um dos exércitos da Romênia. E ele veio, sem aviso prévio, para visitar e inspecionar nossa guarnição. E ele nos encontrou em uma reunião. Estávamos em uma reunião para te colocar na prisão. Estávamos prontos para votar, todos nós, para te colocar na prisão. E ele disse: eu vim inspecionar sua guarnição. E eu estou impressionado. A entrada está consertada. Da última vez, há 2 anos, estava quebrada. Quem consertou a entrada? E eles disseram: bem, Goya. Quem é Goya? Um soldado. Quanto você pagou a ele? Ele fez isso como um voluntário. Você tem janelas novas. Antes, as janelas estavam quebradas. Quem consertou as janelas? Ele corta vidro. Ele consertou as janelas. Quanto você pagou a ele? Nada. Depois das 16 horas, 17, ele vai por aí como voluntário, de coração. Se houver algo quebrado, ele consertaria. Eu notei que a cerca estava quebrada e agora está consertada. Quem consertou a cerca? Goya. O telhado estava vazando. Quem consertou o telhado? Goya. Cara, esse Goya faz tudo. Quanto você pagou a ele? Nada. Você colocou uma foto com ele ao lado da bandeira e disse: este é o tipo de soldados que queremos. Todo mundo deveria ser como ele. Você o honrou. Não. Por que você está hesitando? Queremos colocar um soldado na prisão. Quem? Goya. Por que você o colocaria na prisão? Bem, ele não trabalhou no sábado. O que você pediu para ele fazer? Para cavar um buraco para se esconder dos aviões. Por que você pediria isso? Não há guerra. Ele trabalha nos outros dias. Sim. Ele faz propaganda contra o regime, contra o governo. Não. Ele é um trabalhador duro. Ele é um bom soldado. Ele ama seu país. Sim, então deixe-o em paz. Se você o tocar, eu vou garantir que você perca seu emprego. Não o toque. E então o sargento me disse: você conhece o general? Eu disse: não, mas conheço alguém maior. Ele perguntou: o quê? Provavelmente ele pensou que eu conhecia o presidente do país. Eu não sei, mas eu estava me referindo a Deus. A partir daquele dia, ninguém me tocou. Ninguém me tocou. Eles passavam, me cumprimentavam e diziam: você não precisa trabalhar no sábado. Você pode ir para casa. Você pode fazer o que quiser. Apenas ligue para o general e diga a ele que nós cuidamos de você. Talvez ele nos desse uma promoção. Eu disse a eles: eu conheço alguém maior que vocês. Eu não conheço o general. Eles disseram: sabemos que você conhece alguém maior. Apenas ligue para eles e fale sobre nós. Não foi fácil passar pela história quando você enfrenta uma crise, mesmo que não entenda o que está acontecendo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e quando o conhece, ele lhe dará paz. E não apenas isso. Ele é capaz de transformar uma crise em uma vitória, um desafio em crescimento, em uma experiência com Ele. E Ele te dará paz, e Ele te dará força, e Ele estará com você, e você nunca estará sozinho.